Alunos, acabei de deixar para vocês, esse material que vocês estão lendo aqui no meu site é sobre a influência da igreja na formação educacional brasileira. E aqui eu falo da ordem jesuíta, dos jesuítas, o quanto que a ordem teve um papel muito importante e deixou um legado de influência religiosa na educação brasileira. Isso é bom, isso é ruim? É uma questão muito polêmica, ainda hoje a gente discute muito isso. A gente tem muito a interferência das questões de ética e moral religiosa, cristã, nos debates que nós temos sobre problemas tidos como problemas racionais, como problemas da conduta humana, da política, daquilo que diz respeito a nós e não efetivamente a uma crença, a um valor religioso. A educação tem e deve ser vista como uma educação laica. A gente não pode misturar ciência e religião. A gente tem que criar na ciência o princípio de resolver os problemas humanos. As questões espirituais, que são importantes para cada um de nós, cada um tende a conduzir essa questão de uma forma muito pessoal, isso deve ser levado sempre, efetivamente, para o âmbito da sua fé, da sua crença, daquilo que você acredita. Mas é obrigação nossa termos uma conduta como cidadãos de respeito aos direitos dos outros para que os nossos próprios direitos sejam respeitados. Então a gente tem que saber colocar um limite naquilo que considero certo para mim, que é certo para mim, e efetivamente aquilo que é certo para o outro, que não me afeta, é uma escolha do outro. Então por isso que é muito perigoso esse debate e discussão sobre as questões religiosas envolvendo as questões educacionais. E aí, esse texto que você está lendo, que você leu aqui nessa página, diz respeito à presença dos jesuítas no Brasil desde 1549, quando você tem a instalação do governo geral no Brasil, com sede em Salvador, em 1549, Tomé de Souza, e Tomé de Souza traz Manuel da Nóbrega e depois vem José de Anchieta. Os dois primeiros jesuítas que se estabelecem na colônia com a obrigação. A ordem jesuíta tinha esse papel na Europa e se desdobra para o Brasil, de educar o jovem, educar a criança, educar o jovem, mas não a criança, como a gente conhece, de primeira idade, alfabetizar alguns, poucos, e converter os indígenas, trazer de certa forma os nativos, que não eram cristãos, para a comunidade cristã. Salvar o rebanho que está perdido, salvar a ovelha desgarrada ou as ovelhas desgarradas. Essa ideia do jesuíta é uma ideia constituída pelo próprio fundador da ordem, Inácio de Loyola, que acreditava piamente que é muito importante para a manutenção da fé cristã, para a manutenção da igreja, em toda a sua dimensão, em toda a sua função, a igreja precisava garantir a sua propagação e a defesa contra as religiões pagãs, contra os infiéis. E a ordem jesuíta, disciplinada militarmente pelo seu fundador, inclusive idealizada pelo seu fundador como uma ordem de fé, de conversão, mas com uma rigidez hierárquica militar, Inácio de Loyola, o nobre espanhol. A ordem foi, no século XVI, oficializada pelo Papa no Concílio de Trento e considerada uma ordem oficial da Igreja. E levada pelos estados católicos, que tinham colônias, a se instalarem nos territórios coloniais, a serem um instrumento de conversão nos territórios coloniais. E o jesuíta não é nem um pouco progressista, é conservador, extremamente conservador. Ele defende os dogmas católicos com unhas e dentes, não está disposto a revê-los, e inclusive sua educação é uma educação extremamente disciplinada. O jesuíta enxerga a educação fundada num processo de repetição, ou seja, aprender pela repetição. O conteúdo deve ser decorado e o corpo deve ser doutrinado. O corpo deve ser efetivamente um corpo que incorpore, que de tanto repetir o ato, transforme aquilo num hábito. Por isso que a educação jesuíta é uma educação muito rígida, muito conservadora, com punições físicas. Os jesuítas não estão dispostos nem um pouco a abrir mão disso, que eles consideram fundamental para a formação do bom homem, para a boa educação. Então é isso que esse texto traz. Os jesuítas, lembrando, ficou no Brasil como a principal ordem religiosa no Brasil até o século XVIII. Os jesuítas foram expulsos do Brasil durante o período pombalino, quando o Marquês de Pombal assumiu a administração de Portugal e, por consequência, das colônias.
O Marquês não era o rei era Dom José I, o Marquês era ministro do rei Dom José, e ele fez as suas reformas, chamadas de reformas pombalinas, para garantir a administração mais racional dos bens dos patrimônios do Estado português, e os jesuítas não se incorporavam, não se encaixavam nessa nova proposta. Depois a gente vai falar mais sobre isso durante nossas aulas, tem sobre isso nas nossas aulas conceituais, no nosso livro didático que você tem acompanhado, nos materiais que você tem acesso. Um abraço, obrigado por estarem aqui no meu site vendo esse conteúdo.